Mateus 18, Mateus capítulo de número 18. A partir do versículo de número 6. Amém? Estou brincando, a Dai não usou minha Bíblia, uma que ela não gosta de Bíblia de velho. E a minha é de velho. Ela gosta de traduções joviais. Né? Não tem nada na dela de tipo, eis que vos digo. Na dela é te disse, mano. Né? Daqui um dia vai ter uma Bíblia assim, né? Então, Mateus 18, 6 diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crerem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, serei lançado no inferno de fogo. Amém? Pai amado, eu quero te agradecer, que o Senhor venha nos agora falar conosco. Nós já te adoramos, já deixamos o nosso coração, Senhor, pronto em adoração a Ti. Vem agora falar conosco, vem agora, Senhor, derramar da Tua palavra. Espírito de Deus, eu só vou até onde o Senhor me permitir que eu vá. Eu não vou além disso. Que eu seja agora um instrumento usado, me esvazie totalmente de mim, e o Senhor possa me usar, me capacitar, mais uma vez, pela Tua glória, pela Tua presença, que assim seja, amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Antes mesmo de falar um pouco sobre o que eu quero falar aqui, eu lembrei, ontem eu estava ouvindo a Dai falar que muitos milagres no tempo que ela era adolescente ainda, ela estava na igreja, ela disse que viu alguns milagres acontecerem. Eu não esqueço, teve um pastor que uma vez ele foi fazer é muito comum a igreja quadrangular fazer cultos de avivamento, e eles trazem alguns pastores de vários lugares, e um dia eu lembro que foi um pastor, não vou me recordar agora do nome dele, e eu era ainda um pequeno bebê, nem tanto, mas eu era apenas um jovem ainda na igreja. E ele tinha uma unção de cura muito grande. Era ele, sei lá, Deus usava aquele homem de um jeito assim, esplêndido. E eu não esqueço, uma mulher grávida, e ela estava com problema na gravidez, porque o bebê dela estava virado, e ela estava perto de ter o bebê, e o bebê não encaixava, e o médico falou que estava complicado, era uma cirurgia complicada, e ele estava lá, e eu lembro que ele chamou aquela jovem na frente, e ela nem tinha contado o problema para ele, e ele, na hora que ele tocou nela, ela caiu. Já era comum já os obreiros ficar já para segurar, tipo, na hora que ele tocar, alguma coisa vai acontecer. E ele tocou, na hora que o obreiro pegou, que ela caiu, ele disse assim, pode colocar a barriga dela para fora. Aí um obreiro foi lá, colocou a barriguinha dela assim. Cara, é muito de Deus. O negócio é muito de Deus. E ele começou a orar. Eu estava lá, cara. E ele começou a dizer assim, criança, entra no lugar correto. A barriga dela começou a mexer. E ele diz assim, vai. Segundo o Espírito de Deus, entra na posição correta. Mexeu, cara, mexeu. É como se encaixasse certinho.
Todo mundo sabe que para a criança nascer, ela procura a posição certa. Na hora que isso, sem contar os vários milagres que aconteceram, Jesus mudou? Quem muda é a gente. A gente fica incrédulo, a gente coloca muitos questionamentos na nossa vida. O grande problema hoje, eu não duvido que o Senhor opera milagres. Em várias igrejas, o problema é quando você coloca isso acima de qualquer coisa. E você meio que vende isso. Meio que parece que o homem é que está fazendo. Não é o homem, é Deus. É Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus. E a mesma coisa que a Fabrício fez aqui, existe homens que... Existe, mas você também pode orar e Deus operar algo na sua própria vida. Você tem autoridade para isso. Você tem unção para isso. Mentira quem fala que a unção é de fulano ou de Beltrano. A unção é de Deus. Ele empresta. Ele deixa, ele permite, ele faz. Isso independente de quem seja. Fé. A fé, às vezes, faz coisas acontecerem. Vocês sabiam que na Aparecida do Norte há um lugar lá, uma sala cheia, mas muito cheia de cadeiras de roda, muletas, pessoas que receberam milagres? Vocês sabiam que minha mãe era devota de como é o nome daquele lá do Ceará, Cida, que sobe a escada? Canidé, que é alguma coisa lá do Ceará, porque, né? E minha mãe recebeu uma dádiva lá. Foi o santo que fez? Não. É a fé. É a fé. A fé, ela é capaz de fazer coisas que a gente está pedindo para a pessoa errada, mas Deus, ele tem tanta misericórdia que ele diz assim, eu vou te ouvir. Fulano está dormindo lá, eu ainda vou chamar ele um dia. Mas relaxa, eu sei que você precisa. E é por isso que tem gente que caminha hoje até... É uma escada gigantesca lá, o pessoal sobe tudo. E Deus, ele só precisa que alguém vá lá e diga assim, quem curou não foi Santo Antônio, não foi São Pedro, não foi João, não foi ninguém, foi Jesus. Você tem que servir ele. Eu acabei de ler aqui algo que eu acho que a igreja, ela não... É uma época de tantas coisas. A internet, ela veio e ela tem uma finalidade, e se você olhar assim, a raiz da coisa, ela é boa. Mas ela tornou muitas coisas acessíveis que às vezes maltrata, que às vezes expõe. Às vezes tem coisas que, não sei se vocês, eu não sei quem tem aqui, às vezes tem estômago para ver qualquer tipo de vídeo, mas já sabe aqueles vídeos que vai tipo para você fala, meu Deus, por que me mandou isso? É a internet. Imagens, acidentes. Outro dia tem um grupo lá que formaram, lá no Piauí, lá, um monte de gente, eu deixo ele lá só. Aí o cara mandou uma foto de um acidente de moto, pedaço para tudo que era lado. Eu falei, gente, para que isso? Qual a finalidade disso? Por quê? Sem contar aqueles montes de bom dia que te manda hoje. Eu fui atender o plantão, era 5 horas, aí alguém entrou nesse grupo, bom dia. Aí eu, oi? Foi quase que eu falo, estou indo atender o plantão, bom dia para você, cara. Que talvez está aí sem fazer nada, mas eu estou indo trabalhar. Aí eu nem respondo. Jesus, ele faz um questionamento sobre escândalos. Ele está falando sobre incidentes que aconteceram e a própria igreja, e agora eu quero que você divida aqui 2 partes, porque a história da igreja, ela tem um lado positivo, mas também ela tem um lado, infelizmente, que não é tão bom. Que não é tão bom. Um lado que hoje, se você for falar de Jesus para alguém, ela vai associar alguma coisa que ela viu, que ela leu, que ela sabe, de alguém que roubou, de alguém que matou, de alguém que adulterou, e ela vai se esconder nesse tipo de situação para dizer, eu não quero, eu não vou, porque a maioria dos crentes são ladrões,
A maioria dos crentes fica pedindo dinheiro, a maioria dos crentes faz isso ou aquilo, a maioria mente, a maioria, não é assim? Porque eles pegam fatos isolados e colocam isso achando que todas as igrejas são iguais. Mas por quê? Porque infelizmente alguns casos aconteceram. Porque infelizmente alguns casos estão à tona. Infelizmente, algumas coisas, ou melhor, felizmente, porque aí a gente consegue separar o joio do trigo, acontecem. Agora cabe a nós saber diferenciar, e é engraçado o termo que Jesus usa, um desses pequeninos. Sabe quem é esses pequeninos? É quem está novo na fé. É quem está começando na fé. É quem está aprendendo o reino de Deus agora. Imagina você, uma pessoa que é nova no Evangelho, alguém que está começando no Evangelho, ouve falar de Jesus, e ela acredita, ela vai, ela crê, e ela faz de tudo, ela chega cedo, ela adora, ela vai em vigília, ela vai em consagração, se é para limpar, ela vai, se é para evangelizar, ela vai, ela faz tudo. Ela cria uma referência. E essa referência, em algum momento, decepciona. O que é que ela vai fazer? Ela vai morrer. Porque ainda não deu tempo de enraizar ela, de ela enxergar que tudo é Jesus. Que tem que olhar para Ele. Que tem que ser Ele o centro de tudo. Mas se ainda não deu tempo, é esse pequenino que Jesus está falando. Aí o que é que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai se afastar, ela nunca mais vai querer saber de Jesus, ela nunca mais vai querer saber de igreja, ela nunca mais vai querer saber de nada, ela nunca mais vai aceitar ser evangelizada. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente consegue trazer alguém, multidões de pecados são perdoados. Imagina alguém que já era da fé e volta. Alguém que começa de novo. Eu não estou falando aqui de filho pródigo. Eu não estou falando de alguém que escolheu sair. Eu estou falando de alguém que foi decepcionado. Eu li vários livros do pastor Paulo Romero. E um dos livros do pastor Paulo Romero, 2, que são excelentes, Super Crentes e Decepcionados com a Graça. O Decepcionados com a Graça foi um dos livros que eu li e eu fiquei assim estarrecido com as coisas que acontecem. Com um tipo de situação, e ele expõe mesmo algumas coisas que são, infelizmente, podres no meio da igreja. Quem duvida, ontem eu falava isso para algumas pessoas, que hoje virou um negócio para muitos. Que hoje muitos vendem a fé. Eu não vou falar de A ou B, minha missão não é essa. Minha missão aqui, e tudo aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje nós temos que ser o padrão de Cristo. E antes, quando a gente pede que o reino, nós acabamos de cantar aqui, céu e terra se unem, e eles se unem mesmo. A Bíblia fala lá em Efésios que o céu e a terra estão unidos por quem? Por Cristo. Mas Cristo subiu ao céu, mas ele deixou outra conexão, e essa conexão se chama igreja. Eu e você. A missão hoje de conectar céu e terra é nossa. Mas a gente só vai ser capaz de fazer isso se a gente realmente absorver o reino de Cristo na nossa vida. E esse reino, ele não é constituído só de espiritualidade. Engano quem pensa que é constituído só de espiritualidade. Eu estabeleço o reino de Cristo quando eu sou um bom cidadão. Quando eu sou um bom filho, quando eu sou um bom marido, o reino de Deus está sendo estabelecido quando isso acontece. Não é só pela minha função igreja, eu venho na igreja, sim, eu me abasteço na igreja, sim, mas a igreja também me prepara para eu ser um missionário, para eu ser alguém que vai levar o reino de Deus a todas as vidas. É a igreja. Eu não faço parte da igreja corrompida, eu sou a igreja dos mártires, eu sou a igreja dos apóstolos, eu sou a igreja que fala a verdade. Mas isso tem que estar enraizado em mim,
O reino, ele vai fazer isso. Eu não sou a igreja do escândalo, eu sou a igreja que apaga os escândalos. E ele faz uma ameaça. Se vocês observarem, ele ai daqueles por quem vêm os escândalos. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Eu acho que eu já contei aqui, eu já passei por uma situação tão triste, tão escura da igreja que eu nasci. Que foi um dia que um pastor, simplesmente pelo poder, foi pelo poder, ele entrou, destituiu o pastor que estava lá, que estava fazendo um bom trabalho, e aí sabe onde a gente foi fazer culto? A gente foi fazer culto nas praças, porque a gente nem igreja tinha para congregar. Eu já vi coisas escuras acontecerem. Por quê? Qual o sentido disso tudo? Porque as pessoas perdem o foco de Jesus e colocam suas prioridades em primeiro lugar. E falando em prioridades, e colocar Jesus, eu li essa parte e eu fiquei pensando aqui em algumas coisas. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. É lógico que ele está falando no sentido figurado, né? É lógico que aqui a gente tem que entrar na espiritualidade da coisa para entender. Ah, meu pé quer ir para ali, arranca ele. Arranca, Dan. Ah, meu pé quer me levar para a festa, arranca seu pé. Ah, eu estou vendo coisas que não é para eu ver na internet. Fura teu olho. Mas ele está falando no sentido espiritual. Agora, mesmo no sentido espiritual, ele está mandando a gente o quê? Cortar. Dói ou não? Perder um membro, dói ou não? Perder uma parte do seu corpo, será que dói? Misericórdia, no dia eu furei o dedo, eu quase... Tenta arrancar um dente sem anestesia. Com anestesia já dói, falar em arrancar dente, já sei, não sei você, mas eu tenho um pavor, e eu trabalho com isso. Tem uma maquininha lá na empresa, o Beto sabe qual é, que a gente vai testar, um perfurador, ele faz aquele barulho certinho quando o cara vai... E eu testo aquilo direto. Aí eu fico só, você vai furar a boca de alguém. Todo mundo sabe... Eu vou usar a Jaque aqui, porque a Jaque fez uma cirurgia há um tempo atrás, não fez, filha? E você ficou um tempo só no... né? Ela fez um ortognático, eu conheço o procedimento. Ó, estou quase médico. Né? E a pessoa é obrigada a assinar um termo. Porque qualquer tipo de cirurgia, ela expõe você a um risco de vida. Ah, eu vou tirar uma verruga da pele. Assina o termo aqui, porque você vai ter que assinar, vai ter anestesia e corre o risco de você morrer. Porque, para quem não sabe, quem decide se a pessoa vai operar não é o médico, é o anestesista. Ixi, saiu anestesista agora meio. É o anestesista lá. Ele é que vai dizer se a sua pressão está boa, se o seu batimento está legal. Ele é quem vai dizer assim, doutor, pode cortar. Vocês sabiam disso? É ele. Quem dá o aval para a cirurgia acontecer é o anestesista. Eu não vou falar mais esse nome, porque eu acho que eu estou falando errado. Estou falando errado, a língua não está deixando. Mas esse cara aí, é o cara que dá injeção em você lá para você ficar imobilizado. Pronto. Já arranjei outra definição para ele. Jesus está dizendo assim, olha, arranca. Se te faz pecar, arranca. Se vai fazer você cometer algum escândalo, arranca. Se vai fazer você se afastar de mim, arranca. Se vai fazer você sair da minha presença, arranca. Ele está pedindo aqui que a gente tome algum tipo de ação para que, mesmo que seja, vamos combinar, é radical.
E hoje a gente quer viver muito na parcialidade. A gente quer viver muito em cima do muro. E a gente está vendo aqui Jesus dizer assim, cara, não fica em cima do muro, não fica na parcialidade, faz o que eu estou mandando, arranca. Sabe o que é pessoas parciais? É aquela pessoa que, tipo, você é o quê? Direita ou esquerda? Ah, eu sou centrão, que inventaram agora, né? No meio político tem um centrão. Nem sou direita, nem sou esquerda, sou centrão. Você é nada, então. Para com o negócio de centrão que não existe. Você é homem ou mulher? Não tem meio. Não tem meio termo para definir isso. Você é homem ou você é mulher, cara? Ele está dizendo assim, olha, se isso aqui vai te fazer pecar, arranca. Eu vou citar algo que eu saí das redes sociais porque estava me prejudicando. Eu chegava em casa, a Day, ela já chega muito cansada, aí ela termina de fazer o que ela tem que fazer, eu ajudo ela demais. Ela está aí? Ah, está aí. Não, estou brincando, não ajudo não. Um dia eu falei assim, alguém perguntou, você ajuda sua mulher? Eu falei, lógico, eu ponho água no jardim. Ela falou, você tem um jardim? Eu falei, eu tenho 2 plantas em casa. Para mim é um jardim. Tá bom demais. E uma morreu. Sinal que eu não cuidei direito. Eu falei, aí a pessoa falou, você tem um jardim? Eu falei, lógico, 2 plantas. O meu bonsai que eu amava tanto morreu. E a outra está lá firme e forte. Maloqueira. Aquela maloqueira. A gente tem uma planta em casa maloqueira. A gente não põe água, deixa ela largada. Já tudo. E ela está lá firme e forte. Eu falo, você é corintiana, mano. Você não morre, você não acaba. Você está aqui, não é, vida? E foi a diva que deu. Acho que tem alguma coisa ali naquela planta. Quando a sogra doa assim, tem alguma coisa. E daí ela termina o que fazer e ela ia dormir. E eu ficava lá no sofá, à toa. Eu lia, às vezes, alguma coisa, meus livros. E eu ficava lá. Eu gosto muito de futebol e eu sou muito estranho em questão de futebol. Porque eu não gosto do jogo em si. Eu gosto do debate depois, os caras brigando, porque fulano errou, não sei o quê. Aí eu, E eu fico lá vendo aquilo, e eu percebi que aquilo estava prejudicando, e a Day me chamou a atenção para isso. Ela falou, não, eu chego em casa, eu venho para a minha cama, eu quero descansar, eu quero você aqui do meu lado. Só que eu vi que se eu continuasse com as redes sociais lá, eu não ia conseguir. Eu arranquei. Eu desinstalei, tirei do meu celular. E quando eu perceber que... E aí, quando Jesus ele fala de arrancar, e ele fala da gente entrar manco, entrar sem o olho, ele está usando uma figura de linguagem. E se a gente pegar o que Paulo escreveu lá aos Tessalonicenses, ele diz que nós receberemos o quê? Um novo corpo. Porque o corruptível vai ficar para trás. E vai vir o incorruptível. Então é só a fase de entrar. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vai arrancar, vai doer, mas relaxa. Porque quando entrar, e a promessa dele é que a gente vai entrar. Quando você entrar na glória, quando você entrar no céu, eu vou te dar um novo corpo, eu vou te dar as novas vestes, eu vou repor aquilo que foi arrancado, você vai entrar em glória, você vai entrar em êxtase, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Só que se a gente viver no imparcial, se a gente viver querendo agradar gregos e troianos, a gente sempre vai se dar mal. E uma das coisas que às vezes a gente não arranca da gente, é essa coisa do imparcial na hora de falar a verdade. A Day ontem falou um negócio para mim, que ela disse assim, fulano, assim, assim, assado. Eu falei, o que você disse? Aí eu falei, eu não falei nada que eu não quis meter. Eu falei, errou. Está na hora da gente começar a falar a real. Está na hora da gente começar a jogar a verdade. Porque se a gente anunciar um evangelho ralo, se a gente anunciar um evangelho sem substância, se a gente anunciar um evangelho que não muda a pessoa, essa pessoa vai crescer mimada, essa pessoa vai achar que Jesus é empregado dela, vai querer fazer qualquer coisa, vai achar
achar que a igreja é um parque de diversão. E a igreja não é um parque de diversão. A igreja é um lugar que transforma. A igreja é um lugar que arranca-se os membros. A igreja é um lugar que também restaura. Mas a igreja é um lugar que vai anunciar Jesus, que vai nos levar para o céu. Chega da gente achar que tudo que a gente vai falar vai doer. Deixa doer, irmão. Deixa doer. É melhor a gente entrar no céu com alguém com raiva da gente do que a gente ir para o inferno sem falar a verdade de Jesus. Chega. Chega. A igreja é um lugar que transforma. A igreja não é um lugar de corruptibilidade. Aqui você tem que entrar, e se alguém não falar com você, deixa para lá. Jesus fala com você. Ai, pastor, é porque eu sou tão sentimental. Então cura seus sentimentos. Cura seus sentimentos. Porque a gente vive em tempos de guerra. Essa é a grande verdade. A gente vive em tempo em que o diabo é cada vez mais diabo. O diabo está encapetado. Não sei se é possível, mas acho que pode. O diabo vive encapetado, os demônios entram nele. E a igreja tem que estabelecer. Eu ouvi uma pregação essa semana e cara, mexeu comigo. Mexeu. Um cara falando assim, ó, sabe qual é o problema das igrejas? Tem muito pastor mãe. Aí oi? Porque o pastor mãe é aquele que, sabe, mãe é aquela que protege de todos os jeitos. Apesar de minha mãe descia o rei em mim, não sei que tipo de mãe era essa. Mas ele falou uma coisa que tem muito sentido, que mãe é aquela que, sabe, dá jeitinho para tudo e ama, e basta o filho falar, ai mãe, aí a mãe, apesar que tem pai boboca assim também. Não tem, Fabrício? Não tem, Danilo, quer dizer. Aí ele falou, existe muito pastor mãe que às vezes, sabe, quer maquiar muita coisa. E ele falou, cara, o que Deus entregou para você, se você não anunciar, se você não falar, se você não dizer a verdade, a igreja vai se corromper. E eu fui orar, eu falei, Senhor, não deixa que eu seja uma mãe assim. Eu amo vocês. E é porque eu amo vocês que eu sou obrigado a falar a verdade. Que Jesus me lança a falar a verdade. Então, quando vocês tiverem que falar a verdade para alguém, falem. Se doer, deixa doer. Se ficar com raiva de você, deixa ficar. Se amar você, uma hora vai se arrepender e vai dizer, obrigado por você ter me falado aquilo. Do que a gente, não sei, amiga. Mulher tem essas coisas, né? Porque mulher tem uns diálogos assim meio estranhos. Amiga, você não sabe o que está acontecendo. Que foi? Tal coisa. O que você disse? Eu não disse nada. Ai, amiga, não acredito. Eu também faria a mesma coisa. Homem já não tem essas frescuras. Homem, e aí, mano? E aí, falou o negócio? Ih, saímos na mão. Valeu, tá certo, é isso mesmo. Mas se for falar pro cara, o cara ficou com raiva e tal, e a gente saiu na mão, falei, beleza, certinho, isso aí. Jesus chegou no templo quando viu aquela furdunça no templo, as pessoas usando o templo de comércio, o que ele fez? Ó pai, parecia o Cristiane. Pai, deixa eu rogar o pai. Que pai? Dobra uma trança aí de 3 nó, que o couro vai comer. E Jesus, sai! Aqui não é lugar para vocês fazerem isso. Essa casa é conhecida como casa de oração. Aleluia. Se tinha alguém que falava a verdade, cara, era Jesus, era na lata. O negócio com ele era na lata, assim. Pior do que ele era só, acho que Paulo, que tretou feio com Pedro, feio. A Bíblia tentou dar uma amenizada ali, mas tretaram feio. Diz que Paulo resistiu Pedro face a face. Porque se ele achasse Pedro, o couro ia ser tão grande.
Você aposta? Então vem cá, mano. Vamos pro Muay Thai aqui. Vamos ver quem aguenta aqui no tatame. Saíram! Assim, ó. E outro era João Batista. Mano, João Batista, eu queria ver hoje a igreja de João Batista. Era ele e uns 3 gatos pingados. Certeza. Eu não ficaria lá. Já joga real, eu não ficaria lá. Eu iria para a igreja de Tiago, que era pastor, mais de boa. Falava, jogava umas indiretas tipo a língua, tal. Eu não ia para a do João. Na hora que o João chegasse lá, me chamasse de cobra, de víbora. Falou, João, vai falando aí que eu estou indo, vou para a igreja do outro cara ali, que ele é mais de boa. Ele era assim, cara. Ele era assim, não tinha essa, é rei, é não sei o quê. Ó, o dízimo do rei é alto, ele não estava nem aí. Ô rei, ô Herodes, você está com uma mulher que não é tua, você está em adultério, Herodes. Cria vergonha nessa sua cara lavada. Olha as conversas de João Batista, as pregações de João Batista. Hoje, quem estaria numa igreja assim? Hoje a igreja, ela quer que tudo seja, olha a chave, terra, a dança da Copa, né? Eu nem sei como é que é, não vou fazer ridicularizar aqui, que eu não sei como é que é, mas já vi. As pessoas querem receber tudo, querem receber sempre, e não querem doar nada. Eu poderia usar aqui, dizendo que é um sacrifício, mas não é. Quando você corta, não é um sacrifício. Porque Deus hoje, Ele não está atrás de sacrifício. Deus hoje, Ele procura adoradores. Foi algo que Jesus disse para aquela mulher. Que Ele procuraria adoradores. Mas adoradores, eles vivem de renúncias. A pergunta é, quais são os tipos de renúncia que nós temos feito nos nossos dias? Eu não vou nem dizer para você cortar uma parte do seu corpo. Mas se tem algo que está te afastando do Senhor, corta. É a internet? Corta. É o Facebook? Corta. É o Zap? Corta. É o Instagram? Corta. É uma amizade que você está te fazendo mal? Corta. É alguém que não traz para você nada de valor? Corta. Quando eu digo cortar, tá, não é às vezes você simplesmente, porque você tem que levar o reino de Deus para as pessoas, mas às vezes há pessoas que, por mais que você insistam, elas te trazem uma negatividade tão grande, que ao invés de você influenciar, elas acabam influenciando. É assim ou não é? Isso tem muito em trabalho, né? Pessoas invejosas, às vezes, que quer alguma coisa e sempre está ali com o pé atrás e fingem ser aquela pessoa super amiga. Manda até nos e-mails, bem, ó, no e-mail. Encaminha só para você já sabe. Falciane. Estou dizendo que mulher tem umas linguagens assim, que é só delas, Falciane. Aprendi isso com a Dai falando. Eu nunca, como homem, ia saber que existia esse nome. Para nós é, traíra, X9, ou não sei o quê. Falciane é nova. Cara, mas, quando o reino de Deus está na nossa vida, nós nos tornamos sempre a flecha que é lançada. E a Bíblia diz que a palavra lançada, a flecha lançada, ela não volta sem que faça aquilo que ela tem que fazer. Então somos nós. Então hoje, você tem aqui neste lugar a oportunidade de ouvir, de saber, de introduzir, mas além de ouvir, você tem que se tornar um praticante, como fala lá em Tiago. Que o homem é semelhante àquele que olha na frente do espelho, e ele olha assim, ele vira as costas, ele diz, esqueci de tal semblante. Ele volta e olha de novo, ele falou, não seja assim, seja alguém que vai praticar, que vai atuar, seja alguém que vai ser realmente aquilo que a Bíblia ensina que nós somos. Nós temos que ser isso. É no trabalho, que seja no trabalho.
Vão te chamar de chato? Seja o chato. Seja o chato, não tem problema. E quando eu digo que seja o chato, não é aquela pessoa intolerante, intragável. Seja aquela pessoa que vai ser o chato por falar a verdade. E não que alguém vai simplesmente tentar se afastar de você, porque tem uma grande diferença. Pessoas que querem transmitir um tipo de santidade exacerbada, faz com que a outra pessoa se sinta medíocre. Se você for evangelizar alguém e você falar que o reino de Deus é só para você, o que a pessoa vai achar? Que você é o quê? Metido. Vai falar, então Deus morreu só para você. Olha a diferença. De você ser alguém que vai levar o reino, mas que a pessoa vai saber que você é verdadeiro, mas no dia que ela precisar, pode ter certeza, no dia que ela passar por algum problema, ela vai procurar o chato. Porque ela sabe que o chato fala a verdade. Eu estava ontem conversando, a Adri falou um negócio que é... Vocês fizeram o evangelismo, né? Domingo. E a Dai complementou dizendo que o pastor Douglas Gonçalves, ele fala que um dos grandes problemas de evangelismo é quando a gente vai com evangeliquez na ponta da língua. Vem cá, Danilo. Pronto, está aqui alguém que eu não deixaria passar da porta lá de casa, se fosse me evangelizar. Porque eu já sabia que ele ia querer me vender algum livro. Já está na cara dele, explicitamente. O Beto, vem cá, Beto. A Beto é mano, mano. Não vou estar mal o John, porque é mano demais já. o Tony. Está aqui, ó. Tenta evangelizar o Beto, mas com evangeliquez. Tipo, fala, ô vaso, ô terra, o vaso de terra. Chamou de vaso, chamou de terra, cara, ô vaso de terra. Aí, ó, já está já no caminho totalmente, beleza? Vai lá, mete o evangeliquez no mais alto nível. Tenta evangelizar o Beto. O Beto está lá na casa dele, à toa. Só faltou... E aí, Vaso? Pai do Senhor? Ó! Pai do Senhor, cara, nem é da igreja. Ó, já era. O Beto já... Ó, Pai do Senhor, quem é Senhor? Seu pai, sua mãe? Eu vou fazer um advogado cruel aqui. Vai para a igreja, larga essa vida aí, Vaso. Em nome de Jesus. Você vai, Beto? Não. Esse Beto é muito sincero, velho. Por que você não vai, Beto? Não dá. Chamou de vaso de terra. Vaso de terra, irmão. Obrigado, Dan. Obrigado, Beto. E aí, a Adri estava falando que ela disse que foi, falou, ó, vai ter uma festa na minha igreja. Vai ter uma festa na minha igreja. Então, Paulo usou de tais argumentos quando ele foi evangelizar. Ele chegou na cidade de Corinto, e ele estava lá, mais exatamente na cidade de Atenas, que era uma cidade possuída de demônio, Existia deuses para tudo. Deuses para tudo. Para quem já leu mitologia, para quem já leu filosofia, os gregos da época, eles eram, além de ateus, eles eram altamente perturbados na questão sexual. Pederastas. Homens que não tinham pudor nenhum. A homossexualidade se espalhou justamente nessa época, aonde os intelectuais, eles achavam que Deus queria reprimir aquilo que era para ser liberal. E Paulo chega lá e ele observa aquele monte de deuses, e de repente ele acha um lugar chamado ao Deus desconhecido. Ele sobe naquele lugar e ele diz, senhores atenienses, eis que venho nos anunciar hoje a esse Deus que vocês chamam de desconhecido. Esse Deus que fez os céus e a terra, a qual eu sirvo, e mandou o seu Filho chamado Jesus Cristo para salvar a humanidade.
Olha só que oportunidade linda, maravilhosa que Paulo consegue expor ali o que ele tinha de Jesus. E é isso. Eu não estou aqui dizendo que você vai tirar da sua linguagem isso, aquilo. Eu não estou falando isso. Mas às vezes eu acho que tem certa oração que até Deus faz assim, ó. Oh. Vocês acham que não? Vou dar um exemplo. Magníssimo. Parece aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Ó, idolatrado mestre. Não tem um cara que fala assim? Acho que já começa assim. Magníssimo, soberano, altíssimo. Ai Deus. Ó, acima de todos, de tudo e do que há. Ai Deus. Tá, filho, vai direto ao ponto. Por quê? Porque às vezes o coração está totalmente querendo dizer outra coisa para Deus e esquece que Deus primeiro vem aqui, ó. Eu ouvi uma vez o Lucinho falar assim, cara, quando eu vou orar, eu passo 10 minutos, às vezes, falando nada com Deus. Tipo, e aí, Deus, beleza? O dia hoje foi tenso. E ele disse que, tipo, começa a falar assim, um monte de coisa, ele fala assim, é igual carro a álcool. Você vai... Você joga um pouquinho de gasolina, aí ele... Aí ele falha de novo. Aí daqui a pouco... Se forçar muito a bateria... Fez isso, desiste. Você vai... Chama o eletricista. Já era, esse aí já foi. E às vezes a gente quer argumentar com Deus com certas palavras que Deus está dizendo assim, eu já sei o que você quer. Ouvi tudo isso aí que você falou, magníssimo, soberano, eu sei que eu sou, obrigado. Mas vamos ao que importa. O que você está sentindo? Está doendo. Ele falou, então agora eu estou te ouvindo. E eu quero convidar você agora a orar a esse Deus que nos ouve. E quer ouvir a sua sinceridade, quer ouvir o seu coração. Quer ouvir a sua súplica. Quer ouvir... Pastor, não posso então dizer palavras assim para Deus? Deve. Deve. Ele gosta, ele é adorado. Ele é acima de todos mesmo. Agora, o que não pode é a gente achar que isso a gente está tapeando Deus. A gente está preparando a cama ali, tipo, a gente vai deixar o ego de Deus tão assim, aí na hora certa a gente pede. Deus não precisa de nada disso. Ele quer te dar o melhor. Ele já sabe o que você precisa. Ele quer simplesmente que você seja sincero com Ele. Que você abra a sua boca e diga o que você está passando, o que você está sentindo. E aí Ele vai receber a sua adoração, vai ouvir a sua oração e vai dizer, vai lá, eu já estou te ouvindo, eu já estou abençoando, eu já estou agindo para que você possa receber aquilo que você tanto me pede. Vamos nos ajoelhar.